Galerinha, olha eu aqui de novo. Eu vou explicar para vocês aqui como você fazer uma maquininha simples, certo? E que funcione. Deixa eu aqui meu pedal aqui. Deixa eu ver aqui. E com 100% de funcionamento, certo? Essas maquininhas aqui caiu de novo, meu. Não tem problema não, deixa assim. Meu pedal aqui. Essa maquininha aqui, ela é toda, essa base dela é toda de cobre, certo? Toda essa parte verde dela aqui é cobre. Ela é tipo assim. O que acontece? Essa aqui eu cortei dois, certo? Diferente dessa. Vamos supor que eu cortei dois desse. Esse aqui já junto com esse aqui. E aí eu peguei aqui embaixo dela, eu peguei, soldei um pedaço. Esse aqui de cima, na parte de cima, eu vim daqui, ó. Eu já peguei daqui até aqui. Eu dobrei aqui. Ó. Fiz tipo assim. Só que daqui ele subiu até aqui. Ele ficou, vamos supor que ele tenha ficado assim, ó. Não, assim não. Esse ali não dá pra mostrar não, certo? Aqui, galera, ó. Porque ele tenha ficado desse jeito aqui, certo? Eu peguei de lá, dobrei ele aqui, daqui ele veio direto. Um pedaço assim. Só que mais fino, olha a diferença. Bem mais fino, metade disso aqui, ó. Certo? Aí esse aqui, eu já fiz ele diferente. Eu peguei o tubo. Aí, tirei essa parte aqui, ó. Que seria daqui. Ó. Eu serrei, certo? Aí deixei só essa parte aqui. Você vê que aqui não tem nada soldado ainda. Porque o que eu vou soldar vai ser só o de cima, que eu vou fazer igual esse ali. Ele vai vir daqui descendo, aí vem até aqui. Que não vai ser esse, vai ser o mais fino, da mesma espessura dessa mesma espessura aqui. Ok? Ele vai vir até aqui, ó. Desse jeito, certo? Ah, mas vai ficar igual. Vai ficar igual? Não vai ficar igual, vai ficar parecida, certo? Igual não vai ficar, porque essa parte daqui não vai ser desse jeito. Essa pecinha da frente não vai ser igual essa, vai ser diferente. Esse batedor não vai ser igual esse, bem mais estreitinho. Olha a diferença, certo? Olha, isso aqui é bem mais fino. Ok, ó. Ah, mas não é muito fino? Não é muito fino. Primeiro porque isso aqui é alumínio, certo? Por isso aqui esse é alumínio, então não é fino. Ele não tá grosso, mas também ele tá no tamanho bacana. Agora é o seguinte, como que eu fiz isso aqui? Certo? Isso aqui, ó, eu serrei aqui, serrei esse aqui e aqui. Aqui eu tirei com uma mini esmerilhadeirazinha aqui, esses disquinhos, que eu pego um disco grande e faço os pequenininhos na furadeira. Isso aqui eu tive um probleminha, saiu o pininho aqui, ó. Esse pininho aqui, ele era daqui, ó.
Ele é assim. E aí soltou. Depois eu vou pôr um outro. Eu vou dar uma largada um pouco nesse furo aqui. Vou pôr um outro pininho para arrumar ela. Certo? E aí essa peça aqui, galera, ela fazia parte daqui, ó. Para poder virar essa peça, vamos supor que seja assim. Ó, aqui, ó. Tá quase na medida, certo? Vamos supor que eu tenha, ó. Vamos supor que eu tenha serrado aqui. Ah, mas como que eu faço para fazer uma peça dessa? Para você fazer uma dessa, você vai, ó. Vamos supor que você tire aí 7 milímetros. Você tem um tubo aí de 7 milímetros, certo? Você tem de 7 milímetros. Aí você vai marcar o tamanho que você quer a parte de trás. Tipo esse aqui, ele tá com... Esse aqui ele tá com... Quanto? 11 ou 12? Meu, eu tenho que comprar um outro esqueminha pra mim, que esse aqui não tá dando certo. Ele tá com 11. Aqui tem 11, certo? Esse aqui, eu fiz ele mais fino. Só que, na verdade, eu errei. Era para esse aqui ter ficado mais grosso do que esse. Eu acabei usando a outra marca que tinha aqui. E ele ficou mais fino. Por que que eu queria ele mais grosso? É que ele ia ter que... Era para ele vir até aqui, ó. Ele ia vir até aqui... Porque esse aqui eu ia serrar ele assim meio que num ângulo diferente desse, para ele ficar assim, ó. Deixa eu explicar aqui. Era para ele ficar assim, ó. Não sei se dá para você ver. Não assim, era assim que eu queria que ele ficasse. Certo? Só que aí eu acabei serrando na outra marcação, aí deixei ele desse jeito. Para vocês dobrar, então vamos aqui, galera, ó, beleza. Aí eu serrei aqui, certo? Tá tudo cerrado. Fiz as marcações tudinho. E já, vamos supor que eu já tenha tirado essa aqui do meio também, certo? A parte de baixo eu deixei com... parte de baixo ele tá com 16. Aí aqui, galera, ó. Essa parte aqui, ele tem 16 milímetros, certo? Se você quiser deixar mais largo também pode, não tem problema. Eu optei por deixar assim porque, ó, ele ficou aqui. Lógico que o cobre também não é tão duro também. Se eu quiser, eu posso amassar esse aqui, mas, ó, ele não amassa fácil. Você vai ter que usar um pouco de força, certo? Aí voltamos aqui, galera. Aqui, vamos porque já está marcado, certo? Fiz a marcação. Eu vou serrar daqui para lá, certo? Vamos supor, é como que fosse esse aqui, ó. Aí você vai pegar, dobrar ele, você vai levantar ele para cima, ele vai ficar desse jeito. Ele ficando desse jeito, que você vai ter que desamassar, vai ficar assim. Aqui foi os lados que eu tirei, ó, os pedaços que eu tirei de um lado e outro. Ele vai ficar assim, galera, ó. Vai ficar uma pecinha desse jeito. Quando você levantar, fazer desse lado para ver se dá certo. Vamos supor que ele tá assim. Quando você levantar, ele vai ficar assim. Essa peça aqui, certo? Aí você vai desamassar ele, ele vai ficar reto. Aí com a peça, você marca. Você pegou a peça, marcou.
marcou de um lado, marcou do outro, dobrou. Aí você vê que essa espessura aqui, ele é mais estreito, então ele já está dobrado, certo? Aí você vai virar, ó, vai marcar, vai dobrar. Vai virar para o outro lado, vai marcar e dobrar. Lembre que você tem que deixar essa cavazinha aqui, ó. Aqui a parede aqui, ela é bem mais estreitinha. A não ser que você tenha uma dessa, que aí você pode ir desbastando ela até ela ficar na espessura que você precisa. Eu preciso de uma espessura dessa porque, ó, as pecinhas que eu uso geralmente mais ou menos esse aqui, esse eixinho. Ó, tipo, posso até usar esse, mas ele dá de boa. Ó, ele anda e não encosta. Ele ainda tem uma folguinha ainda, então ele pode subir e descer. Se eu encaixar esse pininho aqui, se eu usar ele aqui, ó, ele dá do tamanho que eu quero. Não aqui em cima, mais ou menos aqui que você faz o furo. Mais ou menos aqui, ó. Você faz o furinho. Por que que você tem que... Não pode fazer muito em cima. Observe aqui, ó. Olha a altura. A altura daqui até aqui. Certo? Eu geralmente deixo... Vamos ver se isso aqui, ó. Ó, esse aqui eu deixei 5. Esse aqui ele tá 5. A altura dele. Daqui até aqui. Parece que ele tá longo. Só que ele tá 10 milímetros mais alto do que o normal que eu deixo. Eu geralmente deixo ele mais ou menos assim, ó. Na altura de 4. Eu deixo ele geralmente essa altura aqui, ó. Daqui até aqui, ele dá 4, certo? Então, o que acontece? Nessa pecinha aqui, olha lá, ó, em vez de eu fazer o furo mais ou menos onde está esse outro, eu vou fazer o furo dele, vou mostrar para vocês aqui. Eu vou fazer o furo dele mais aqui, ó. Vou marcar aqui. Em vez de eu fazer mais em cima, eu marco ele mais embaixo. Certo? Ó, observe onde vai ficar o furo. Porque aqui eu tenho outro furo. Tenho outro furinho aqui. Esse furinho aqui é dessa parte aqui, ó. Que seria esse furo, certo? E aí você tem que cavar, você tem que... Aqui observe que ele tá mais ou menos aqui, só que eu vou ter que cavar, ter que serrar até aqui, ó. Tem que serrar mais ou menos isso, ó. Você viu o tanto que ele passa do furo, que é para poder a pecinha, para poder ela ter como ela ir para um lado e outro, certo? Quando tiver aqui dentro. Aqui é só serrar, encaixou a pecinha, geralmente eu tô fazendo com a haste, até porque é bem mais durável e observe essa pecinha aqui para você ver, ó. Se eu fosse colocar ela aqui, ela daria, por incrível que pareça, até a peça saiu quase o mesmo tamanho da outra. A diferença mínima só, olha isso. Aí aqui, galera, ó. Por que que eu tô fazendo com a hastezinha? Que é mais bacana. Você vê que essa aqui é fininha, da mesma espessura, ó.
Mesma espessura, galera. Aí, ó. Ela encaixa de boa. Parece que eu medi por aqui, mas não foi não, galera. Foi um acidente de percurso que funcionou, entendeu? Ó, eu faço com a hastezinha. Fica uma peça bem resistente. Aí eu faço um furinho é daqui, o outro é da pecinha, certo? São esses dois furos. As duas marcações, exatamente. Eu vou mostrar para vocês aqui a altura desse aqui, que aí vocês vão ver como é. Às vezes até sem olhar, eu faço eles... Olha isso aqui, ó. Esse aqui tá 4,5. Agora ele tá 4. Então, se ele tá 4, aqui ele tá 4,4. Não chega nem 4,4 não, 4,2, ó. Certo? O que eu tô medindo é daqui até aqui. Ele mede 4,2, certo? Então ele tá numa medida boa. Esse aqui ficou, por que que esse ficou maior, mais alto? Ficou 5. Por causa dessa volta aqui, ó. Exatamente por causa dessa volta. Olha o tamanho da volta. Vou mostrar para vocês aqui que ele tá igual, certo? Quando eu descer aqui, deixar embaixo, olha quanto que ele falta, ó. Ou seja, esse que falta aqui, ele vai medir aí... Ele mede 7. Ele mede quase 7. Deixa eu ver direitinho aqui. Não, ele está medindo 6. Então, esse 6 que ele está medindo é o mesmo de agulha que ele desce e recua. Certo? Ele recua 6 milímetros de agulha, galera. 6. Certo? 6 milímetros ele recua. Não, mentira, galera. Ele recua 5 milímetros a agulha, certo? Porque tem um desconto da pecinha aqui, ó. Então ele recua 5 milímetros, ok? Sim, galera, enfim, agora voltamos aqui. Vou deixar essas duas máquinas. Essa aqui não, essa aqui eu já expliquei, certo? Agora aqui. Então, deixar ela ali. Eu acho que vocês entenderam como que foi feita essa peça agora, certo? Ó, não tem segredo, isso aqui faz parte daqui. Você serrou, deixou uma... Aqui você pode deixar mais largo, depende do tamanho, da largura que você vai fazer sua peça. Essa aqui, para você observar, ela tem diferença, ó. Essa aqui é mais larga, certo? Fica bacana também, se você fizer mais larga. É porque eu queria fazer assim, para ela ficar assim, um pouco mais parecida com as Dragonfly. Então eu fiz ela mais fininha. Não quer dizer que ela é igual, idêntica, certo? Ó. E outra coisa, deixa eu falar logo. Essa pecinha aqui, você nunca faz ela passando. Você faz ela sempre menor, ó. Você observa que eu fiz ela menor, um pouquinho menor que a peça, certo? Aqui, ela... Quando eu fizer a pecinha lá com a haste, ela vai ficar... Quando ela estiver funcionando, pode ser que ela saia um pouco para fora aqui. Eu sempre gosto que saia um pouco. Que eu acho bacana. Se ela não sair, beleza. Eu vou ver o tamanho que eu faço a pecinha da haste aqui para não ficar também muito pequenininha. Se ela ficar pequenininha demais, é ruim para me dobrar. Certo? Agora aqui, galera, ó. Nós vamos para outra parte dessa maquininha. Outra parte dessa máquina. Essa pecinha aqui.
Essa pecinha aqui, galera, é justamente a pecinha daqui de baixo da máquina. Essa é a peça daqui de baixo, certo? E vou explicar também como que eu faço o furo. Ó, você observa aí, tem duas marcações. Eu tenho isso aqui que dá. Serviria de base, só que o furo ele está muito próximo à parede, ó. Ela ficou muito perto. Então, eu usei esse aqui, ó. Essa aqui é a mesma pecinha que eu uso para fazer o aperto aqui, galera, ó, de dentro. Essa mesma pecinha aqui é a peça que eu vou usar aqui, certo? Então eu já tenho a marcação do furo. Eu fiz no primeiro, só que não é no primeiro, é bem no meio. Bem no meio desses dois furos aqui, ó. Olha eu derrubando minha câmera. No meio desses dois furos aqui, eu vou fazer... Ó, marquei aqui. Por que no meio? No meio dos dois? Porque eu quero que fique... Ele tem que ficar assim, galera, ó. Não sei se você observa aqui, ó. Um espacinho. Esse espacinho que ele fica. Porque quando eu for apertar, ele vai puxar ele e vai ficar quase nada de espaço, certo? Ele vai ficar quase encostando. Meu celular tá meio... Aqui, se ele não cair... Se ele não... já ia falar se ele não descer de novo. Entendeu, galera? Ele tem que ficar um espacinho mínimo aqui, ó. Ele fica assim, certo? Ó. Na hora que você começar a apertar, ele vai puxar e aí ele chega quase a encostar. Então, tal que eu já fiz, eu já deixei essa pecinha aqui. E aqui, galera, para você ver como que você faz ela. Eu geralmente faço essas peças. Vou mostrar aqui quanto que ela tem. Ela tem 6 centímetros, galera. Essa peça aqui, ó. Ela tem 6,1 centímetros. Ok? 6,1. Aí falta aqui fazer o furo. O furo de pôr o bico, de pôr o gripe, certo? E o furinho de fazer o aperto, que seria esse furinho daqui. Que você vai fazer o aperto. Então, esses dois furos faltam. Aí, aqui, ó, eu ainda não dobrei. Meu celular tá caindo direto na basinha dele aqui. Essa parte que você vê que eu ainda não dobrei, ó, que seria fazer essa dobra aqui. Ainda não fiz. Galera, vocês me desculpem aí essa imagem. Às vezes ela fica desfocada, ela fica tipo indo e voltando, certo? Então falta fazer isso aqui. Lembrando, galera, olha, essa máquina aqui, ela já tá quase... Aqui não tem segredo. Olha o jeito que ela vai ficar. Ah, e outra coisa, você tem que ver o espaço daqui até embaixo, certo? Que é para o... Quando você colocar... Quando você pôr o seu gripe, ele não ficar muito... Igual eu tenho umas 2 máquinas, 3 que eu fiz, que o gripe ele ficou muito para fora disso aqui. Então ele tem que ficar nessa mesma... é aqui, galera, desculpa, galera. Ele tem que ficar nessa mesma... Aqui, ó. Ele tem que ficar aqui, galera, nessa mesma reta aqui, ó. Certo? Essa parte aqui do gripe tem que ficar assim, galera, ó.
Não pode ficar nem muito para dentro e nem muito para cá, para fora. Ele tem que ficar exatamente aqui, ó. Desse jeito, nessa altura. Ó, mais um pouquinho, aí. Então aqui, ele já tá marcado o furo. Essa regulagem aqui de tamanho eu vou fazer na hora que eu fizer aqui. Na hora que eu for soldar ela, for fixar essas duas partes. Como que eu fixo ela para ficar bem resistente? Depois que eu pôr o estânio aqui, eu vou no fogão, eu fico esquentando a ponta do ferro e passando aqui. Essa parte aqui onde está o estânio, eu acabo encostando ela no fogo, certo? Não muito tempo, só para dar uma esquentada. Depois que esquenta essa peça aqui, na hora que o ferro fica, eu esquento ele no fogo, quando eu passo o ferro aqui, o estânio derrete, fica bem derretido mesmo. Igual eu fiz com as outras máquinas e com essa daqui, certo? Que é para poder ele fixar bem, que o meu ferro ele não tá derretendo bem o estânio. Então eu já faço isso para não ter problema. Depois que fixar essa peça aqui, que ela estiver bem fixa aqui, galera, aí pronto, isso aí não solta. Só se você levar numa temperatura bem quente para poder você conseguir soltar. Essa aqui, ó. Essa pecinha aqui, ela é soldada aqui, ó. Certo? Só tem um pequeno problema. Pequeno problema. Só tem o. Não é problema não, galera. É que é assim. Essa parte aqui, ó, você está observando que ela tem uma marca aqui. Então essa aqui é a parte de baixo. Só que a outra ela vem até aqui. É porque eu esqueci, galera, ó. Esqueci de lixar aqui. Mas isso não é defeito não, certo? Ela ficou um pouquinho em alto relevo, mas coisa mínima. Só que ao outro lado, você vê que ela ficou bem. O estânio, ele derrete bastante. Então, quanto mais ele derreter, ele fixa bem a peça. Você vê que essa aqui quase nem ficou marca do estânio. Mesmo esse lado aqui, ó. Ó, esse lado aqui, que ele tem um pedacinho, que ele vem daqui, dobrado, aí vem até aqui. Que seria o que não tem nessa aqui. Que ele vem desse jeito aqui, ó. Ele vem lá de cima, aí ele vem aqui. Aí quando eu faço o mesmo esquema no fogão, depois, quando eu for fazer nessa aqui, eu vou estar filmando e mostrando para vocês como fixa deixa bem fixo mesmo o estânio, ele derrete bastante, então fica mais bacana a peça, certo? Por enquanto é só, galera, essa é uma dica bacana aí, ó. Você consegue fazer uma máquina semi-profissional e gastando pouco. Essa aqui, como é a mesma espessura, tem também aqui, ó. Você pode colocar uma chapa de alumínio, ó. E o motor. Esse motor, o diâmetro dele é 24, então ele encaixa aqui, ó, para você ver. Ó. Pronto, ó. Certo? Essa máquina ali eu ia fazer assim, ia pôr um pedaço de alumínio de um lado e outro do outro. Minha câmera está desfocando direto meu celular. Ia colocar um de um lado, outro do outro e ia deixar vazado no meio mostrando o motor. Mas aí eu acabei nem fazendo. Então eu pus a pecinha de alumínio, ela vai daqui até aqui e não mostra o motor. E aí eu pintei só a parte do corpo mesmo, só o verde, que é o cobre. E o cobre escurece também, né, galera? Então eu resolvi pintar. Resolvi pintar esse verde folha, eu gosto também. E é isso aí, galerinha, ó. Por enquanto é só. Vou deixar ela aqui. Vou deixar essa peça aí. Por enquanto é só, galerinha. E eu fui. Antes de eu ir, olha esse aqui. De cobre. Ó. Certo?
bacana, ficou legal. Eu esqueci de pintar essa parte aqui. Ficou bem bacana mesmo. Não ficou grandona. Ela tem 14 centímetros. Daqui até aqui, ela mede 14. Parece grande, mas não é, galera. Certo? Ela tem 14 centímetros. E eu esqueci de falar uma coisa para vocês, galera. Me desculpe aí. Vou falar antes que eu esqueça. Aqui, essa pecinha aqui, ó. Esse aqui é o cobre. Então, você mede 6. Você vai medir 6. Certo? Se eu fosse você, eu colocaria 7. Ó, porque aqui ela vai vir só até aqui. Então, ela teria que vir até aqui. Se ela vir até aqui, ela vai ficar muito em cima, não vai dar certo. Porque você tem que deixar além do furo, ainda tem que deixar um pouco. Certo? Então, acredito que você colocando 7 está tranquilo. Aí você mede 7 centímetros. Se você medir 7 centímetros, vai dar certinho, galera. Olha para aquela lá. Eu vou medir 7 agora. Ó, 7 centímetros, galera. Aliás, quase 7. 6,8. Então, quase 7. Sobrar um pouquinho. Sobra uma pontinha de nada assim, ó. Sobra tipo uma pontinha. Para chegar no 7, você só recorta ela. Certo? E essa peça aqui, ela tem... geralmente eu faço de 15. Essa tem 16. Essa tem 16, galera. Geralmente eu faço de 15. As peças são 15 milímetros. Ó, tipo igual essa aqui. Essa aqui é 15, certo? Essa aqui ela tem 15 milímetros. Ok? Mas 16 também tá bom. 1 milímetro a mais ou a menos não faz diferença. Ela fica até um pouquinho mais grossa, ó. Fica mais bacana para você fazer o furo, ó. Até porque olha a diferença de 15 para 16, não é muita coisa. Então, você fazer o furo é 10. Então, sobra 3 de um lado e 3 do outro. Ok? É isso aí, galerinha. Não tem erro. Faça a sua maquininha. Depois que você fizer a sua máquina, você me fala como é que ela ficou. E por enquanto é só, galerinha. Eu vou tentando deixar